Bom, gente, agora nós vamos para o nivelamento geométrico propriamente dito. Ele pode ser dividido em nivelamento geométrico simples e composto. E a gente vai começar pelo nivelamento geométrico simples. Ele é utilizado em áreas pequenas com pouca declividade. E ele fica estacionado em um lugar só. Você chega, coloca ele no terreno e ele fica em um lugar só. Por que que ele não vai ter mudança de lugar? Porque como a declividade do terreno é pouca, você vai conseguir enxergar a mira em todos os pontos. Não vai haver necessidade de mudança, porque a gente só muda o equipamento de lugar quando você não consegue mais enxergar a mira no ponto que você está. Pronto. Cheguei, lá no terreno. Aí, deixa eu colocar uma caneta aqui. Aí coloquei minha mira aqui, Vou fazer a leitura do primeiro ponto. O primeiro ponto é a leitura de Ré. E a leitura de Ré, ela é em relação a um ponto de cota conhecida. Se você não sabe o referencial de nível no ponto, você vai arbitrar um referencial. Sei lá, você vai dizer que o RN vai ser igual a 100 ou a 200. Costuma-se colocar esses valores para que as cotas não fiquem negativas. Mas se você souber de verdade a cota do ponto, é melhor ainda. Então, a leitura de Ré, ela sempre é a leitura relacionada ao ponto de cota conhecida, a um ponto que você sabe a cota. Ah, professora, leitura de Ré é porque está para trás do equipamento? Não necessariamente. O próximo ponto que a gente vai ter aqui, nesse esquema, ele vai ser uma leitura de Vante. A leitura de Vante é a leitura dos pontos subsequentes ao primeiro. E ela pode ser de Vante intermediária ou Vante de mudança. Mas a Vante de mudança só ocorre no nivelamento geométrico composto. No simples, a gente não tem Vante de mudança. A gente chama somente de Vante. Então, esse ponto aqui é uma Vante. É uma Vante, mesmo estando atrás do equipamento. Próximo ponto, uma Vante também, leitura de Vante, leitura de Vante. Aqui, nós vamos ter um exemplo de uma caderneta de campo. A gente vai ter uma coluna com os pontos, uma coluna com a distância, uma coluna com a leitura de Ré, uma coluna com as leituras de Vante. E aqui pode mudar. Ele coloca diferenças de nível porque ele vai fazer as cotas pelo método de diferença de nível, mas tem outro método também que é através da altura do instrumento. Então, essa coluna aqui pode ser diferente. A gente tem a diferença de nível e tem as cotas. E tem como fazer uma verificação do cálculo da caderneta. A gente pega a última cota. Qual é a última cota? Essa daqui. Menos a primeira cota, 100. Aqui, a primeira cota. Essa diferença tem que ser igual à leitura de Ré menos a última Vante. Tem que ser a leitura de Ré menos a última Vante. Tem que ser igual. Então, a gente vai ter 99,76 menos 100. Tem que ser igual a 1,50 menos 1,74. E a gente tem o mesmo valor. Então, nesse caso, a caderneta está correta. Agora, vamos para o nivelamento geométrico composto, que é quando há trocas de equipamento, Quando o terreno é inclinado ou quando o terreno é muito grande. E começa com o mesmo procedimento. Começa com a mira no ponto inicial e a gente vai fazer uma leitura de Ré. Esse ponto deve ser uma cota conhecida. Se você não souber o referencial de nível, você vai arbitrar normalmente arbitro em 100 e vai começar a partir daí. Depois, aqui eu vou ter uma leitura de Vante, uma Vante intermediária. A Vante intermediária são os pontos subsequentes ao de Ré. E a Vante de mudança, ela é o último ponto que o equipamento consegue enxergar antes de haver a mudança. Nesse caso aqui, não é intermediária, porque eu vi aqui que o equipamento vai mudar de lugar.
Aqui vai ser uma vante de mudança, porque depois dela eu não enxergo mais, teoricamente, né? Eu não enxergo, porque pelo desenho, se eu mudasse de lugar, eu ainda enxergaria a mira. Mas, teoricamente, eu não enxergo mais a mira. Então, vai ser o último ponto que o equipamento vai fazer antes de mudar de lugar. Ele já veio para cá. Ele já mudou de lugar. Porque ele não enxergava mais a mira. Então, a vante de mudança, ela vai ser esse ponto, o último ponto que o equipamento enxerga antes de mudar de lugar. E também, nesse mesmo ponto, vai ter uma vante e vai ter uma ré. A mira está aqui, eu vou ter uma vante desse equipamento aqui e vou ter uma ré desse equipamento aqui, porque eu vou necessitar estabelecer um novo referencial, que eu vou ter uma nova altura de equipamento. Eu tinha uma altura aqui do equipamento, aqui eu tenho outra altura, e eu preciso ter uma nova referência. E como eu fiz a leitura aqui, já fiz a vante aqui, eu já tenho o valor dessa cota. Então, é um ponto de cota conhecida. Vou fazer uma ré nesse ponto, porque ele é de cota conhecida. Pronto, e assim eu vou continuar o processo. Fiz uma vante aqui, fiz uma vante, mudei de lugar, aí eu vou fazer uma ré. A mira está aqui, vou fazer uma ré. Aí depois eu vou fazer outra vante. Mudei de lugar. Vou fazer uma nova ré. E vou fazer uma vante. E assim até terminar. Nesse caso aqui eu não mudei mais de lugar, né? Então aqui seria uma vante intermediária. Aí, ó. Vante intermediária, vante intermediária, vante intermediária, vante intermediária, até o último. Quando chegar no último ponto, esse último ponto vai ser chamado de vante de mudança também, porque depois dele ou você vai parar o trabalho, ou você vai mudar de lugar e fazer uma nova ré. Então, o último ponto que você fizer, ele também é vante de mudança. E quanto ao caminhamento desse levantamento, ele pode ser simples ou misto. Quando você coloca, fazendo um desenho aqui, coloca o equipamento aqui, você faz só uma ré e uma vante. Esse caminhamento é simples, mas se eu fizer aqui, fiz uma ré, eu vou fazer uma vante, uma vante, uma vante. Aí esse caminhamento é misto. Quando eu faço só uma vante, caminhamento simples. Quando eu faço mais de uma vante, aí eu vou ter um caminhamento misto. Agora a gente vai para a caderneta de campo do nivelamento geométrico composto. Os métodos de cálculos, eles podem ser dois. O primeiro é o método dos desníveis, que eu vou ensinar para vocês agora. Primeiro, a gente tem que estabelecer o que é o desnível. O desnível, ele vai ser a ré menos a visada vante. Aqui, ó, eu vou ter o desnível aqui, ó, em relação do ponto A ao ponto B. Eu vou ter esse desnível, essa alturinha aqui. Se eu pegar a ré, o valor da ré aqui, menos o valor da vante, que é essa altura aqui, ó. Essa altura aqui é o valor da vante. Se eu diminuir a ré da vante, eu vou ter o desnível. Se o desnível for maior do que zero, eu estou numa subida. Se o desnível for menor do que zero, eu estou descendo, estou num declive. Se for igual a zero, é porque o terreno é plano, não teve diferença. E como é que eu vou estabelecer a cota nesse ponto B? Que aqui no ponto A já é uma cota conhecida, mas no ponto B eu tenho que descobrir, né? Como é que eu vou estabelecer essa cota? A cota, ela vai ser o referencial de nível que a gente tem um referencial de nível aqui, mais o desnível. Eu tenho um referencial de nível nesse ponto. Se eu somar com esse desnível, eu vou ter exatamente a cota do ponto B. O segundo método é o método da altura do equipamento, que eu particularmente acho melhor e acredito ser mais usada. A altura do equipamento, ela é definida como referencial de nível mais a ré. O referencial de nível está aqui, né?
que é daqui até o plano qualquer ou o nível do mar. Então, eu tenho um referencial de nível aqui. Se eu somar com a ré, que é o valor daqui para cá, ó, daqui para cá é a ré, né? Se eu somar esse mais esse, aí eu vou ter a altura do instrumento. Altura do instrumento. A altura do instrumento vai ser a ré, ou a referência de nível, mais a ré. Facinho, né? E a cota B, como é que eu vou saber a cota em B? Eu vou pegar a altura do equipamento, que continua a mesma, né? Vou pegar a altura do equipamento menos a avante. O valor da avante vai ser aqui. Se eu pegar a altura do equipamento menos a avante, aí eu vou ter essa cota aqui, no ponto B. Essa cota no ponto B. Então, a altura do equipamento é o referencial de nível mais o valor da ré. E a cota, ela vai ser a altura do instrumento menos a avante. E nesse sentido, a avante pode ser intermediária de mudança, pode ser visada ré. Já a caderneta de campo do nivelamento geométrico composto, ela é da seguinte forma, uma caderneta mais simples, porque tem algumas que tem outras colunas. Essa daqui seria uma mais simples. A gente vai ter os pontos, que vai fazer o levantamento, vai ter a coluna da visada ré, a coluna da altura do instrumento e a coluna da visada avante. A visada avante ela pode ser intermediária ou pode ser de mudança. E a coluna das cotas. E mais uma vez, a altura do instrumento ela é a visada ré mais o referencial de nível. E a cota ela é a altura do instrumento menos a visada. No slide anterior eu escrevi errado, não é avante aqui. É visada. Porque ela pode ser visada ré, pode ser visada de mudança e visada avante. Ou, visada avante intermediária. Vocês entenderam? Ré, visada avante intermediária ou visada avante de mudança. E existe também uma verificação da caderneta, para saber se ela está correta. A gente vai ter que a cota final ela vai ser igual à cota inicial, mais o somatório da visada ré, menos o somatório da visada avante de mudança. Se a cota final for igual a essa parte aqui, a gente vai verificar que a caderneta está correta. Agora, a gente vai passar para um exemplo prático.